carinhosamente bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM, hoje 20 de julho de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo aqui no programa A Luz do Espiritismo, e hoje com a presença marcante aqui do Manon, na manhã de hoje, com um tema do batismo de Jesus e o batismo das igrejas, numa visão espírita, e com a presença aqui também do Celso Tinta, e levando, né, para os aparelhos, para a multimídia. O Bruno está aqui na técnica com a gente nessa manhã de domingo, e o nosso entrevistado dessa manhã está aqui do meu lado aqui, hoje para mais um dia de estudo, né, Manon? Bom dia, mais um dia de estudo aí para abrilhantarmos essa manhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Celso. Bom dia, Bruno. Bom dia, queridos ouvintes. Mais um dia, graças a Deus estamos aqui, e permita os amigos espirituais que possamos ouvir com ouvidos de ouvir, para que possamos colocar em prática, né, as pequenas coisas que aqui ouvimos e entendermos para o nosso próprio progresso. Bom dia a todos. E lembrando, né, sempre, né, somos meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, talvez é a primeira encarnação dentro desta sala de aula. Né, passar o microfone também aqui para o Celso Tinta, tô ligado no Esperanto, hoje teve uma presença marcante aqui do Luiz Coelho nessa manhã de domingo, brilhantando, aí, falando dessa língua internacional, a língua da amizade, como bem colocou aí o Luiz Coelho. Bom, na matéria, bom dia, Celso, mais um dia de estudo. Bom dia, Márcio, bom dia, Manon, o interminável Manon, e Bruno Ramos. O Marquinhos que está viajando, né? Aonde quer que ele esteja lá, e certamente está nos ouvindo, né? E então, mandar um grande abraço para ele. Bom, hoje vamos falar aí do Clube do Livro, né? Do Clube do Livro Espírita. Vou aproveitar aqui e já falar do livro Nas Terras da Espanha, né? O livro do mês de julho. Mirella, uma cigana prometida a Pablo, sente-se atraída pelo rico marquês Miguel, que vê como um possível salvador. No entanto, ela não sabe que já o conhece de uma vida passada, onde seus atos causaram-lhe grande sofrimento. Agora precisa lidar com suas tendências inferiores e o peso do passado. Então, Nas Terras da Espanha é um livro de Marli Simões Fabris, pelo espírito Adelaide. É um romance, né? Um romance mediúnico. Então, por apenas R$20 você pode participar aí do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, ali na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, do Grupo Espírita Fé e Esperança. Então, por apenas R$20. E você estará ajudando aí as obras sociais do Grupo Espírita. Agora, como fazer para participar? É só entrar em contato pelo telefone 22520230, ou então dar um pulinho lá na Livraria Espírita, ali na rua Doutor Valmir Peçanha, e falar lá com a Sinara, a nossa amiga Sinara, tá bom? Então, eis aí a grande oportunidade para você participar e montar a sua biblioteca espírita. Bom, independente disso, se você não tem ainda, não está inscrito ainda no Clube do Livro Espírita, você pode também participar do sorteio da manhã do programa A Luz do Espiritismo e ter livros, né? Os livros como premiação, né? Vamos dizer assim. O livro de hoje é O Bairro dos Estranhos, de um Wilson Frungilo Júnior. Então, Bairro dos Estranhos é uma emocionante história do operário Atílio, que além de perder a esposa num desastre de ônibus, vê-se desempregado, passando a viver como andarilho pelas ruas da grande cidade, juntamente com a filhinha de apenas 3 anos. Encontra, então, na pessoa de Sebastião, um velho caminhante, o único apoio fraterno, culminando com sua chegada até um estranho bairro, onde edificantes ensinamentos lhe são descortinados. Paralelamente, a personagem Clotilde, a desmemoriada, percorre as páginas desta marcante obra que reserva ao leitor um surpreendente e inusitado final. Olha só, para você participar, é só ligar 20 30 44 61, é o telefone aqui da rádio, e o WhatsApp, 20 30 44 61, ou então nas redes sociais, né, no programa Luz do Espiritismo, no Facebook. Então, programa Luz do Espiritismo, no Facebook. Então, deixa lá o seu recadinho para a gente poder colocar o seu nomezinho aqui na nossa lista, tá bom? E falando, já que estamos falando de amizade, hoje é o dia do amigo,
tem um pequeno poema aqui, Márcio, sobre a amizade e a prece, que está na Revista Espírita em junho de 1863. Então ela começa assim: ao criar as almas, Deus não estabeleceu diferença entre elas. Que essa igualdade de direito entre elas sirva de princípio à amizade, que outra coisa não é senão a unidade nas tendências e nos sentimentos. A verdadeira amizade só existe entre os homens virtuosos que se reúnem sob a proteção do Todo-Poderoso para se encorajarem reciprocamente no cumprimento de seus deveres. Todo coração verdadeiramente cristão possui o sentimento da amizade. Ao contrário, esta virtude encontra no egoísmo das almas viciosas o escolho que, semelhante à semente caída sobre a rocha árida, a torna infecunda para o bem. Isso é um trechinho do artigo, né? Eu vejo como um poema, Amizade e a Prece, que está na Revista Espírita de junho de 1863, tá ok? Então, eis aí a nossa mensagem para o Dia do Amigo, né? Hoje, 20 de julho de 2025, Dia do Amigo. Bacana, Celso. Parabéns aí pela lembrança. Lembrar, né? A doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Isso está aí bem claro nas obras básicas. Né? Quando se fala kardecista, não existe o termo kardecista, é espírita ou espiritistas. Né? E lembrar que o espiritismo está na lei da natureza. Tá no ponto aí, Bruno, vamos para o nosso momento espírita dessa manhã de domingo, hoje com a faixa, qual a faixa que você escolheu, Bruno? Presente de Deus. Amigo, um presente de Deus para você. Momento Espírita. Presente de Deus. O momento não poderia ter sido mais impróprio. As dificuldades financeiras se somavam aos problemas com a saúde, e o desespero quase a dominava naqueles dias em que a gravidez foi confirmada. Num segundo desfilaram pela sua mente as tarefas intermináveis no lar, roubando-lhe as madrugadas, no trato com a enfermidade de sua mãe. Vieram-lhe à mente as horas exaustivas no trabalho profissional, a fim de garantir o pão, o abrigo, o teto. O cansaço a abraçava de há muito tempo. Sentiu que as lágrimas represadas deslizavam como uma torrente, umedecendo-lhe as faces pálidas. Um bebê. Pensou nas canseiras das noites mal dormidas que teria que enfrentar, dos gastos com fraldas, leite, medicamentos e tantas outras coisas. Acariciou o ventre que abrigava o serzinho em formação. Uma emoção diferente a envolveu. Decidiu. Teria criança e a iria receber com amor. Se Deus a convocara para ser mãe, com certeza a haveria de auxiliar. Não foi fácil a gestação e a criança nasceu prematura. Quanta preocupação! Tanto medo de que ela não sobrevivesse. Os meses se passaram e a menina, loura, de olhos claros, se desenvolveu. Então, e só então, Marina se deu conta do infinito amor de Deus, brindando-a com a maternidade, conferiu-lhe a oportunidade das mais doces alegrias. Quando a tristeza lhe nublava o semblante, o bebê parecia adivinhar-lhe as dores e sorria, estendendo os bracinhos, batendo as pernas, feliz, emitindo sons de contentamento. Quando a morte adentrou seu lar, arrebatando-lhe a mãe, foi a pequenina que lhe preencheu os dias, não permitindo que a saudade imensa lhe atingisse a vontade de viver. Quando a depressão pretendia lançar seus tentáculos, envolvendo-a, foram os risos da pequerrucha que a trouxeram de retorno à realidade doce das suas carícias, estimulando-a a lutar ainda mais. Deus lhe mandara aquela preciosidade que desperta cantarolando, acordando o sol, que mal se espreguiça no horizonte.
Uma preciosidade que retribui em carinho, beijos e abraços, os cuidados e atenção que recebe. Sentindo as mãozinhas quentes lhe tocando o rosto e ouvindo-a dizer espontaneamente: "Mamãe, eu te amo." As emoções mais sublimes invadem Marina e lhe falam na acústica da alma. Deus te envia o seu amor. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Top Marca Comunicação Visual, confecções de letreiros, banners, adesivos, fachadas em ACM e toldos. Avenida do Contorno 47, ao lado da Rodoviária Nova Três Rios. Telefone 992029218. Instagram, @Topmarca 3 Rios RJ. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Quem não é visto, não é lembrado. Agência de Comunicação Estúdio H. Ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone WhatsApp 988397246. Rua Dr. Valmir Peçanha, 155, Sala 101, Centro, Três Rios. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante, lembrar, teremos o 7º seminário de família do Departamento de Família da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, com o tema Infância e Adolescência, 5 de agosto, na terça-feira, às 19h30, pelo YouTube, pela página da AME Brasil, AME Planalto, né, com o tema O Uso Abusivo de Telas e Seus Riscos para Crianças e Adolescentes. No segundo tema, são 3 temas que serão abordados, né? O segundo tema é experiências precoces e o papel do cuidado no desenvolvimento infantil e infância atípica, desafios das mães e a complexa inclusão social. 3 temas importantes, uma abordagem para o dia sobre infância e adolescência, né? Com a Ana Paula Vec, da Associação Médico Espírita de Goiânia, com a Fernanda Souza, da Associação Médica Espírita do Cariri, do Marcos Ribeiro, da Associação Médico Espírita de São Paulo, e da doutora Regina Chigas, da Associação Médico Espírita de Santos. Anota aí na agenda, 5 de agosto, a partir das 19h30. Hoje estamos aqui com a presença do Manon. Temos o sorteio do livro hoje, o Céu já falou aqui, Bairro dos Estranhos, que é um romance espírita do Wilson Frundilho Júnior. É só entrar aí pelas redes sociais, ou aqui, né, no telefone. Está aqui atrás de mim aqui o número 2030-4461, ou o WhatsApp também, é o WhatsApp 2030-4461, também pode mandar pelo WhatsApp para a gente aqui. E concorre a esse livraço, Bairro dos Estranhos, um romance espírita. E com a presença aqui do Manon nessa manhã de domingo, hoje vamos estudar sobre a visão espírita, baseado na obra do Caio Bachútil, as parábolas e ensinos de Jesus. E aí, Manon, nós vamos lá.
Porque aqui, quando fala-se batismo, são os 4 evangelistas que falam sobre a importância do batismo, né? Exatamente. Os 4. São quatro evangelistas Isso. que falam sobre e Caibá, inclusive, diz que para em bom entendimento não basta só ler. Uhum. O evangelho tem que ser estudado, porque emitiremos ao final sempre uma opinião nossa, do sentimento, do nosso entendimento. Então, nós temos que estudar, de entendimento mesmo. E os 4 evangelistas são Marcos, Lucas, João e Mateus. Esses são os que escreveram sobre esse entendimento de batismo de Jesus. Eu falei, então, aqui o sol do João, né? O primeiro, que está no capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e lhe disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: depois de mim há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com a água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com a água, disse-lhe: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu tenho visto e testificado que ele é Filho de Deus. O que chama atenção aqui, né, é que a gente fala sobre uma única existência. Quando João aqui está na Bíblia, né, está no Evangelho, ele já existia antes de mim. E já nós todos, né, já existia, né, olha só a importância, né? Foi só uma única existência. Não. Nós já vivemos séculos incontáveis, estamos diante de milênios sem fim, gente. Mas esse é um entendimento que cada um de nós já tem. Quem estuda a doutrina espírita e busca esse entendimento consegue chegar. Porque numa vida só, uma existência só, eu acredito até que isso já foi até diminuído no mundo geral, no mundo de uma forma geral, já não existe tantas pessoas que acreditam que seja numa única vida. A nossa existência morreu, acabou, porque quando lá no outro século, no século passado, nós ouvíamos muitos dizerem isso, inclusive dentro da minha própria casa. Meus pais falavam isso, ou pelo menos meu pai. Vou tirar minha mãe, porque minha mãe estudava mais doutrinas, então aí ela falava diferente. Mas meu pai, com certeza, afirmava que a vida era só aquela vida. Morreu, acabou. Uhum. A vida inicia no berço e termina no túmulo. Hoje nós temos essa certeza que não pode, não deve ser assim. Deus não faria uma coisa, aí seria pela metade, ou menos da metade. Porque numa vida de 60, 70 anos, qual o progresso que conseguiríamos? Honestamente, nós estamos vivendo. Há quem esteja aí com 20 anos, ainda não sentiu. Mas a minha idade, por exemplo, eu tenho certeza que eu ainda tenho muito que desenvolver meu interiormente. Muita coisa eu imagino, mas não consigo fazer. Eu até penso em fazer, mas eu não consigo por alguma coisa, falta um detalhe, falta um aprendizado, falta um progresso qualquer. Eu estou, então, diante do muro invisível, aquele muro que, por si só, não me deixa ultrapassá-lo, pelos meus sentimentos que não são suficientes. Diferentemente da Terra. Uhum. Na Terra, nós fazemos o muro, mas também fazemos o buraquinho no muro onde nós podemos dar o nosso jeito. Lá a espiritualidade é absolutamente diferente. Então, lá você não vai porque você não tem mérito. Você não conseguiu, então você não adianta. É por isso que a gente chega à conclusão que numa vida só, por 60, 70, 80 anos, 90, seja lá qual a idade, ainda é pouco. Porque quando chega, por exemplo, na minha fase, eu fico pensando, eu até imagino, mas eu ainda não tenho condições. Porque nós não damos saltos. A natureza não dá salto. Então, você vai conseguir, mas você tem que ter a base. Todos nós temos que ter a base. Então,
procuremos fazer a nossa base para que possamos avançar pelo menos 1 passo, 2 passos, 3 passos em cada reencarnação. Sim, isso aí. E aí, formula a primeira questão aqui, mano. Como a doutrina espírita entende a prática do batismo? Bom, o batismo, na visão espírita, é a busca constante pela reforma íntima, na prática do bem, pelo amor ao próximo, pela superação das imperfeições morais. Em outras palavras, é o crescimento moral e espiritual que conseguimos impor ao nosso espírito. Cada indivíduo é responsável por suas ações e escolhas. O batismo verdadeiro é a busca pela evolução espiritual, através do esforço pessoal e a vivência dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita entende que os verdadeiros espíritas não são espíritos superiores, até porque estes normalmente não reencarnam em nosso planeta de provas e expiações. E quando faz na condição de missionários. Porque existem espíritos superiores, claro, porque senão nós não estaríamos equilibrando ou equilibrado. Porque existem os espíritos, mas eles vêm como missionários. Porque Jesus disse que na casa do Pai há muitas mouradas. E nós estamos numa mourada do Pai que sabemos ser de provas e expiações. Essa morada nossa aqui, de provas e expiações. Então, não há ninguém absolutamente feliz, não tem condições para sermos absolutamente felizes. Nós estamos aqui realmente nessa direção. Os verdadeiros espíritas são aqueles que se esforçam tanto
mente que fazer o coisas, evidentemente, mas esse é um procedimento que nós precisamos sempre estar atentos. Não faça mal, se possível. Não faça mal, se possível. Às vezes não é possível, porque nós não damos saltos, mas busca fazer o bem. Que você, buscando fazer o bem, mesmo que não faça, mas você vai fazer, com certeza, menos mal. Você já conseguindo fazer menos mal, isso já te dá uma alavancada, isso te dá uma coragem para prosseguir adiante. Muito bem, estamos aí sintonizados nesta sala de aula, nós também meros aprendizes, estudantes aí da doutrina espírita, e tem um livraço para você, amigo ouvinte, estudante, sintonizado com a gente, vai concorrer no finalzinho, o Manon vai sortear no finalzinho, né, Celso? Do programa Luz do Espiritismo, que é o livro Bairro dos Estranhos, de Wilson Frungilo Júnior. Né? É um romance espírita para você, amigo ouvinte, estudante, nessa manhã de domingo. Ele é autor, né, também obras do mesmo autor, né, que é os livros Do Outro Lado, Ala 18, O Senhor das Terras, que é muito bom esse livro, O Camafeu e As Luzes de Santelmo. Né? E o conto A Casa das Chaves, o Wilson Frungilo Júnior. O livro está aqui, ó, Bairro dos Estranhos, já está aí na tela aí, ó. O Bruno já colocou aí a capa do livro, que vai ser sorteado no finalzinho do programa do Espiritismo, esse romance para você, amigo ouvinte, estudante. E o zap aqui, pessoal, já está mandando o WhatsApp para a gente, é 2030 4461, ou pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, né, do programa A Luz do Espiritismo e da 87,7 FM. Aqui nesta sala de aula com você, e sempre lembrando, o livro fechado é um amigo que te espera, ele aberto é um cérebro que te fala. Vocês façam a sua escolha, né, literária, uma literatura rica, né, e uma literatura que ajuda a gente a sair das rodas das reencarnações, né, mano? Que é o mais importante de tudo. É o mais importante. É verdade. Nossa, vai e volta, a gente não evolui, meu Deus. Mas é gradativo, como muito bem colocou aqui a Carmen, né? Tal processo é gradativo e é gradativo, né? E o Manu bem colocou também, a natureza não dá salto, é gradativo na nossa evolução, né? Caminhamos para frente, né? E nós vamos levar, vai estar com a gente inato todo esse conhecimento. Ainda mais quando se faz bem uso dele. Não se perde, né? É verdade. Então, eu tenho a parábola do talento para explicar muito bem sobre isso, né, Manu? Exatamente. Então vamos para a segunda questão aqui, Manu. Uma outra questão, né? Qual o sentido do verdadeiro batismo, tanto o do homem quanto o de Jesus, no entendimento da doutrina espírita? Nós sabemos que o batismo já é há uma diferença entre entendimentos desde que Jesus esteve na Terra. Sempre teve cada um entendeu de uma forma, mas vem agora, como a sua pergunta, do Espiritismo a explicar a verdade. Porque o verdadeiro batismo do homem, segundo a doutrina espírita, e nós estamos falando aqui, buscando preferencialmente os ensinamentos doutrinários, né? É a reforma íntima, a prática do evangelho e a busca pela evolução moral, através do esforço individual e da vivência dos ensinamentos de Jesus. É através do esforço individual. Isso requer a coragem nossa em buscarmos. Porque não basta falar, temos que fazer. Porque cada um deve mergulhar dentro de si para desentranhar aquele mal que ainda traz, aquele ódio, aquela raiva, aquela revolta. Às vezes somos revoltados por isso ou por aquilo, ou já nos acostumamos a isso. Então, nós vamos dominar todo esse mal, e o mal que nós conhecemos. É isso que eu queria dizer. Nós conhecemos o mal que existe em nós, porque revoltamos. Falamos com crueldade, não queremos muito que o outro se aproxime. Então, nós queremos andar individualmente e só, não temos condições, definitivamente.
Portanto, para o espírita não há necessidade de rituais, tais como o batismo, os casamentos religiosos e outros mais. Não há necessidade. A doutrina espírita nos diz que não há necessidade. E nós entendemos que fato é verdade. Quanto ao batismo de Jesus realizado por João Batista, e é aí que principia tudo para o nosso entendimento, marca um momento crucial da narrativa cristã, simbolizando o início do seu ministério público e revelando a sua identidade como Filho de Deus. O batismo de Jesus, realizado por João Batista, é um ponto de partida para a sua vida pública, onde ele começa a pregar o reino de Deus e a realizar milagres. Todos nós sabemos. Quando buscamos os evangelhos, nós vemos aí os milagres realizados por Jesus. Ele precisava fazer, não para o seu ego, mas sim para nos convencer, para nos atrair. Se somos hoje na ignorância do tamanho que ela é, imagine há 2000 anos atrás. Nossa Senhora. Ave Maria, nós podemos pensar e avaliar isso. E graças a Deus a gente não lembra um segundo sequer das vidas transatas. Mas é Deus no comando. É Deus no comando, porque se não fosse dessa forma, como é que nós conseguiríamos andar e caminhar? Tudo bem contigo? Se você nasce numa família onde... Bom, a gente não vai nem entrar nesse mérito, acho que não é o momento. Bom, Jesus é reconhecido como Filho de Deus, através da voz do Pai e da descida do Espírito Santo em forma de pomba, no momento em que ele era batizado ali. Então, ele foi para ser reconhecido, para que fosse apresentado ao público, a todos que ali estavam, e cada vez muito mais. João fez de forma inteligente, reunindo todo o povo, o máximo possível, ali no entorno do Rio Jordão, para que fosse apresentado Jesus. Embora Jesus não precisasse, já falamos, mas vamos repetir, de batismo para absolutamente nenhum arrependimento. Jesus era o espírito mais puro, não é isso? E ou purificação, pois era sem pecado. Seu ato serve como modelo para os fiéis que buscam a purificação e espiritual da entrada na vida cristã. Era o início da vida cristã. O batismo de Jesus é um ato de obediência à vontade de Deus e cumpre com toda a justiça, demonstrando a importância e a obediência da vontade divina. É visto como um ato simbólico, demonstrando sua humildade na preparação da missão que viria. Jesus, sendo perfeito, não precisava de um batismo para purificação de pecados, mas o fez para dar exemplo a seus seguidores. Então, Jesus, quando foi batizado, ele estava dando exemplo para todos nós. E esse exemplo perdura até hoje, o exemplo de Jesus, porque Jesus não veio, ele mesmo disse, modificar as leis. Ele veio para dar prosseguimento às leis. Só que na sua bagagem ele trouxe todo o amor possível para nos dar de presente. E cada um de nós pode ter esse amor total, mas depende de cada um de nós, do que fizermos, de como andarmos durante a nossa vida, de querermos acertar, porque o acerto é possível. Mas precisamos querer, precisamos ter aquela vontade do acertar. Então, como farei para acertar? Ame a seu próximo como a ti mesmo. Nós estamos unidos e juntos. Uma família, por exemplo, nós sabemos que é onde inicia exatamente os acertos diversos acertos de vidas passadas.
e fora a família é a principal, porque ali nós convivemos com o nosso irmão dia e noite, com a nossa mãe, com o nosso pai, e nós sabemos que existem filhos que são diferentes, ou se fazem diferente aos próprios pais, irmão que não gosta de irmão que extermina o outro irmão por inveja, por ciúme, seja lá o que for. Isso foi criado hoje, não necessariamente, mas com certeza nós trouxemos de vidas passadas. E numa família, se nós descobríssemos isso, certamente a família seria um inferno. Ainda bem que nós temos o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento é o que nos auxiliam. Mesmo assim, nós tropeçamos de vez em quando. Até agora, por muitas vezes nós tropeçamos. Então, o que temos que fazer quando erramos? Temos que ter a coragem de retornar e pedir desculpas. Porque entender, nós já temos um entendimento. Porque nós estamos no século XXI. Então, temos o entendimento. A doutrina nos diz, as doutrinas dizem, porque eu não estou aqui só defendendo agora, nesse momento, a doutrina espírita. As outras doutrinas também não querem o nosso mal. Não querem. Nós é que ainda não queremos entender o que o outro nos diz quando fala do bem. Nós não queremos. Então, nós vamos ficar, sim, marcando o passo nessa nossa existência. O crescimento interior de cada um depende de cada um. Cada um trilha o seu próprio caminho. Não há como ser diferente. Eu não posso preparar o seu caminho para ir de encontro ao Pai. Eu, particularmente, não posso. No máximo, o que eu posso é te dar algum conselho, é te dar a mão, é dizer, não vá por este caminho, porque por este caminho eu já passei. Por exemplo, eu já bebi no passado. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa que inicia, eu não falo para massacrá-lo de jeito nenhum, mas eu digo para ele, olha, eu já passei por esse caminho. Esse caminho não leva absolutamente a lugar nenhum. Agora, eu tenho uma facilidade, por exemplo, quando a pessoa que fuma ou que bebe e chega perto de mim e diz assim, parei de fumar ontem ou daqui a pouco. Aí eu tenho a força para dar aquele reforço a ele. Eu tenho. Vem do meu interior, porque por lá também eu já passei. Então, neste momento, eu sou o companheiro de estrada deste outro que se aproximou de mim e disse com dificuldade, porque o início de todos esses vídeos que passamos da Terra, essas atrações, eles são difíceis. Sim, como você falou no início aí da resposta, né? O esforço. O esforço. Que nós temos que fazer. Temos que fazer o esforço. Não há como ser diferente. Não há como ser diferente. Porque se nós tivermos a condição do plantio, nós temos que ter responsabilidade da colheita. Ah, mas a colheita, o chão é muito duro, isso, estou falando em termos materiais aqui, é difícil. É difícil. Meu amigo, dá o seu jeito. Você plantou difícil, vai ter que recolher. É difícil. Se você fez o outro chorar, lágrimas abundantes, você certamente terá que chorar lágrimas abundantes. Porque senão não há o equilíbrio da balança. Não há o equilíbrio da balança. Ah, mas eu não mereço sofrer, que eu faço... Hoje eu sou bonzinho. Mas você tem esse débito. Você merece sim, porque Deus, isso nós podemos ter a certeza, Deus não é injusto com ninguém de nós. Nós somos criados e quando Deus nos cria, simples, ignorante. Todos. Agora, também Ele nos dá, Ele deixa conosco, com cada um de nós, todos os dons que temos. Precisamos desenvolver. Agora, cada um vai desenvolver o seu. Dentro do seu entendimento, busque desenvolver o seu. Mas eu não sei como iniciar. Inicie amando o seu próximo, ajudando o seu próximo. Não pergunte de longe se ele quer ajuda. Aproxime-se e diz, eu vim te ajudar. É diferente.
É diferente. Até a própria pessoa que está ali naquele momento precisando da ajuda, ela vai se sentir fortalecida em dizer para você: meu irmão, vamos nessa. Me ajuda aqui, pega ali, pega aqui. Então, nós temos que fazer isso. O outro está com dificuldade, está chorando. Chore com ele. Aproxime-se, chore, sinta o problema dele como naquele momento o problema também fosse seu. Muitos de nós não querem aproximar porque eu não quero me aborrecer. Hoje eu tenho uma festa, eu tenho que ir ao aniversário, eu não posso me aborrecer com isso, então eu vou sair. Olha só, você foge exatamente do momento glorioso que você teria para compartilhar desse sofrimento do outro, que você estaria certamente resgatando um pouco do que você trouxe para ser resgatado. Então, a vida, o viver, o crescimento interior é um processo de coragem. Precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. Há pessoas que fazem isso de uma maneira fácil. Ela se aproxima do outro e diz: eu vim te ajudar. Há outros que não, que preferem perguntar de longe. Mas por que pergunta de longe? Normalmente perguntamos de longe porque nós estamos com a nossa cabeça no nosso jogo de futebol, que temos que ver daqui a 10 minutos que se inicia, eu estou indo para casa. Então, eu estou querendo. Aí eu pergunto: você quer ajuda? O rapaz de lá, o outro irmão seu que está um pouco distante, vai dizer: não, irmão, deixa que eu me viro. Com a dificuldade, coitado, vem chuva aí. A gente nota que vem chuva, e chuva pesada, mas ele vai sofrer, ou então um sol quente, muito quente. Aí e nós caminhamos para a nossa casa. Um vizinho olha e fala: pô, você não deu a mão, rapaz, lá? Fala, ele está sozinho. Não, eu perguntei, mas ele falou que não quer, porque é isso que nós queremos ouvir. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fugindo de ajudar a um irmão nosso. Então, quanto ao batismo de Jesus, Jesus, sendo perfeito, não precisava de um batismo para a purificação dos seus pecados, mas o fez para dar exemplo aos seus seguidores, e por isso nós falamos. Em resumo, o batismo de Jesus foi um momento da revelação da Trindade, com a voz do Pai, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba, e Jesus sendo reconhecido como Filho de Deus, que foi o próprio Deus que falou: esse é meu filho preferido, esse é meu filho escolhido. Então, por isso Jesus veio nesse início e fez o batismo, permitiu que João, e João, inclusive, disse para Jesus naquele momento: não, eu não tenho que te batizar. Muito pelo contrário, você que precisa me batizar. Ele disse: não, que continue assim, porque assim é que tem que ser. Olha a humildade do homem. Qualquer um de nós... O ego, né? Aí o ego sobe. O batismo de Jesus veio marcar uma época, né? Marcar o antes e o depois de Jesus, né? Sim, isso né? Sim. E a simbologia que nós tínhamos naquela época do batismo seria marcar ao ser batizado, te dar uma projeção para uma nova vida. Olha, também para uma nova vida, porque o que eu via alguns tempos atrás, ainda tem alguém que fala, é que quando nós batizamos, nós somos livrados dos pecados, porque Jesus veio para nos salvar definitivamente. Não. Jesus veio para nos encaminhar, para nos dar o caminho e a direção do nosso salvamento. Porque, na verdade, o nosso salvamento depende de cada um de nós. Cada um de nós, no esforço que faz. E olha que nós temos esforço, se quisermos partir para essa recuperação, diuturnamente. Tudo isso é esforço que fazemos. Olha quanta coisa nós encontramos. É pedir desculpas, é abraçar o outro, é chorar com o outro, é orar por nós. Não para que eu tenha facilidade, não temos que pedir a Jesus facilidade para o nosso caminhar, que Ele tire da nossa frente as pedras de tropeços. Não. O que nós precisamos pedir
e devemos pedir é condição para enfrentamento. Porque enfrentar aquela situação nós vamos ter que enfrentar, porque é uma situação de aprendizado. Porque se nós não enfrentarmos aquela situação difícil e vencermos, nós não vamos aprender. Você só aprende fazendo. Isso cada um de nós. Nós só aprendemos quando fazemos. Então, por isso que nós temos que entender. Jesus veio, sim, para nos encaminhar, para nos dizer a verdade, para deixar para todos nós aquilo que devemos fazer. Agora, o fazer depende de mim. O que nós precisamos ou podemos fazer é pedir reforço, é pedir esforço, é condição, né? Condição para não desanimar. Se você parte por um bom caminho, mesmo que esteja difícil, que aquela pedra de tropeço que você vê e fala assim, aqui eu não consigo transpô-la, mas você se esforça, você vai conseguir. Porque Jesus, naquele areal do deserto, quando a areia está super quente devido ao sol, Jesus não vem te pegar no colo. Ele pode te dar condições, e é o que você tem que pedir a Jesus. Não que ele venha te pegar no colo para atravessar o deserto com você no colo. Isso seria privilégio. E Deus, nosso Criador, nosso Pai, não privilegia filhos. Nós não somos privilegiados aqui. Não há por parte do Pai, do nosso Criador, privilégio para ninguém. Porque senão seria justo. Isso nós não podemos pensar. Isso nós não podemos nem imaginar de longe. Muito bem, 9h28. Você está sintonizado nesta sala de aula aqui. Nós estamos aqui estudando com você. E agora o Celso Tinta vai informar as outras salas de aula presencial, nas palestras espíritas aqui da nossa região. E o livraço para o sorteio de hoje, né, Celso? Exatamente, Márcio. O livro de hoje, né, para você participar e concorrer a esse livraço aqui, é O Bairro dos Estranhos, um livro de Wilson Frungilo Júnior. E é só você ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou então participar lá na rede social, no Facebook, Programa A Luz do Espiritismo, deixar o seu recadinho e você já estará concorrendo ao livro Bairro dos Estranhos, que ao final do programa o Manon fará o sorteio digital. Olha só, que chique. Digital, o Manon fará o sorteio. E também vou aproveitar para falar sobre o livro de Marli Simões Fabris, pelo Espírito Adelaide, que é o livro Nas Terras da Espanha, que é o livro do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, nesse mês de julho. Então, o livro de Marli Simões Fabris, pelo Espírito Adelaide, Nas Terras da Espanha, é o livro desse mês, é um romance mediúnico, é o livro do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim. E para você participar é só você entrar em contato com a Sinara na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, lá na livraria, lá na rua Doutor Valmir Peçanha. Ou então você ligar 2252-0230 e falar com a Sinara, quero participar do Clube do Livro, beleza? E aí você estará compondo a sua biblioteca espírita e ajudando as obras sociais do Grupo Espírita Fé e Esperança. Beleza, dado aí o recado, vamos então a nossas atividades espíritas da semana. Hoje, às 9h, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, a Escola de Evangelização Espírita Assir Faria. Começou às 9h. Então, é a Escola de Evangelização no Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira. Às 18h nós temos o culto do Evangelho online acontecendo pelo YouTube, parceria entre o Jeff Três Rios e Rádio Brasil Espírita, tá? A RBE, e onde você no culto do Evangelho terá a participação da Graça Lazzarini, Michele e Catarina Rummel, tá bom? Então às 18h, culto do Evangelho online. Segunda-feira, dia 21, às 19h30, pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema da noite é Candidatos ao Reino, baseado no capítulo 9 do livro Pelos Caminhos de Jesus, com a Daniele Barizon. Então, Candidatos ao Reino, com a Daniele Barizon. Às 19h30, também pelo grupo da Fraternidade Espírita
irmão Rogério Cláudio. O tema da noite é Os Invisíveis, à luz da doutrina espírita, com José Alberto. Às 20 horas, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, o tema da noite é Benefícios do Evangelho no Lar, com Marilena Pascoal, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, que fica aqui nas proximidades da Rodoviária Nova. Terça-feira, dia 22, às 19h30, pelo GEAC, em Levi Gasparian, o estudo do Caminho, Verdade e Vida, e nessa semana é o capítulo 97, com o tema Amas o Bastante, com João Machado. Às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nessa semana é o capítulo 21, é o item 8, Os Falsos Profetas, com Celso Tinta, esse que vos fala, tá bom? Então, Celso Tinta com o item 8 do capítulo 21, Os Falsos Profetas. Os Falsos Profetas. 19h30 também no Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, é o estudo do Livro dos Espíritos. O Adolfo Bezerra de Menezes fica na Nelson Viana, na Travessa Marcelina Chaves, 79. Quarta-feira, dia 23, às 19 horas, pelo Grupo Espírita Caminho da Luz, em Werneck, Paraíba do Sul. O tema da noite é Livre, com Bernardo da Silva. Então, o Grupo Espírita Caminho da Luz, em Werneck, Paraíba do Sul. Às 19h30, pelo Grupo Espírita Fé e Esperança, o tema da noite é a fatalidade, segundo Allan Kardec, entre o determinismo e a liberdade, com Evandro Silva. Então, a fatalidade, segundo Allan Kardec, entre o determinismo e a liberdade, com Evandro Silva. Lembrando que a transmissão é feita pelo YouTube, parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. Às 20 horas, no Posto Espírita Mensageiros, que fica lá no Cantagalo, logo depois do Bambas do Ritmo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Posto Espírita Mensageiros, mais carinhosamente conhecido como Centrinho, tá bom? O Centrinho é o Posto Espírita Mensageiros. Às 20 horas, Centro Espírita Antônio de Pádua, lá na Rua do Café, Paraíba do Sul. Tema da noite é Vida e Obra de Francisco de Assis, com a Lídia Machado. E avançando aí para o sábado, dia 26, às 19 horas, no Posto Espírita Rita Cerqueira, o tema da noite, Assistência Espiritual, a presença do amor divino nos momentos da dor. Eita, com a Catarina Rummel. Então, assistência espiritual, a presença do amor divino nos momentos da dor. Às 19h30, temos o projeto Personalidades em Foco, e a personalidade abordada dessa vez é Allan Kardec, e o tema da noite é Kardec e o Movimento Espírita, com o nosso querido André Matos. E lembrando que é uma transmissão, é uma live transmitida pelo YouTube, com parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. Também às 19h30, no Centro Espírita Caridade e União, que fica lá no Cantagalo, o tema da noite é A Piedade, com Francisco Oliveira. E iniciando a próxima semana, domingo, dia 27, às 8h30, pelo programa Luz do Espiritismo, aqui pelo 87,7, e pela Rádiosnet, né, que é transmitido também pela Rádiosnet e Facebook. O tema da manhã é o Suicida Após a Morte, o 35º estudo com André Matos. É o 35º, já estou no 35º e não tem passado nem 40 páginas. Não, passou. Já passou? Passou, já estamos aí quase 20% da obra. 20%. 25%, entendeu? De um livro de quase 700 páginas. Tá bom. Tá, beleza. Aqui 511, né? Coloca 511 páginas. Não, já foi, precisamente 29% da obra estudada. Tá bom, né? Essas estatísticas são terríveis. Então, um terço, né, basicamente, né, Bruno? Então às 8h30, o programa Luz do Espiritismo. Então, na próxima semana, dia 27, o Suicida Após a Morte, o 35º estudo, o André Matos, que você pode acompanhar pela 87 e Facebook do programa Luz do Espiritismo. Também todas essas informações que você está ouvindo aqui sobre as atividades, você também pode acompanhar pelo blog do programa Luz do Espiritismo, programa Luz do Espiritismo.blogspot.com,
E lá também você vai ter os endereços e horários das casas espíritas, tá bom? É só você acessar, é grátis, não paga nada, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Se quiser se associar também, se tornar um membro lá do blog para dar uma força, pode se associar, também não paga nada, é só se você se inscrever lá, tranquilo, tranquilo. Então é isso, dado o recado, eu volto com você, Márcio. Ufa, bastante, né? O movimento espírita aqui da nossa região, intenso, que você pode escolher o dia, né, o horário da sua sala de aula predileta. Estamos aqui com o Manon nessa manhã de domingo, estudando o batismo de Jesus, o batismo das igrejas, baseado no capítulo da obra de Caibá Chútil, que é as parábolas do ensino de Jesus. Aqui, o livro está aqui, ó, com o Manon aqui, eu passo mostrar para o pessoal aqui, o público aqui, o Manon, que o pessoal que está pelo menos acompanhando pela internet aqui, ó. Aí, ó, olha o livro aí, ó. É um tijolo também, né, Manon? É um livraço também. Iniciamos em 2012. 2012, né? Bacana, já temos aí 13 anos estudando, né? 13 anos no ar, com a obra. O Manon ganhou uma moratória. Depois que é o interminável Manon... Eu era novinho. E a gente, o Celso tinha cabelo também, eu também. Eu também tudo tinha. pretinho, agora tudo branco, grisalho. Vamos lá, então, dando sequência aqui. Baseado nos ensinamentos da doutrina espírita, o que podemos dizer com relação ao batismo das igrejas que ele cita? Bom, na visão espírita, o batismo, tanto de Jesus quanto praticado pela igreja, é entendido como um símbolo de renovação moral e espiritual, e não um ritual com poder de salvação em si mesmo. Presta atenção, ou prestemos atenção nisso aí, e não um ritual como um poder de salvação em si mesmo. A doutrina espírita, Caibá está falando. O batismo na igreja é um sacramento, ou seja, um ritual religioso na tradição cristã, instituído por Jesus, onde a pessoa é batizada em água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim que vemos todo o batismo? Claro que é. Onde o fiel é incorporado ao corpo de Cristo e à própria igreja, tornando-se um discípulo missionário, ou seja, aquele que se dedica a pregar uma religião na tentativa de converter um irmão que se encontra momentaneamente desnorteado. Porque, por mais desnorteado que sejamos, com certeza, tudo é momentâneo. É aquele momento que estamos tão desnorteados assim. É claro que quando estamos meio que perdidos, se tivermos uma ajuda, aquela ajuda amiga vai facilitar a nossa decisão de retornarmos à porta estreita, porque, em princípio, o homem certamente escolheu e escolhe ainda escolhemos a porta larga. Porque a porta larga é para aos nossos olhos, que enxergamos coisas materiais, é mais ilusória, nos atrai muito mais. Por que andar pela porta estreita? Pensamos, ou penso eu. Eu vou andar pela porta larga. Aqui eu me divirto, aqui eu encontro isso, aqui eu encontro aquilo, encontro mulheres, encontro homens, encontro isso, seja lá o que for que você pensa, encontro ouro, que é uma coisa que atrai mais que o ouro, o brilho do ouro. Então, nós vamos pela porta larga, essa é a grande realidade. Simboliza, então, o batizado nas igrejas, simboliza a purificação dos pecados, a morte para a velha vida, e o renascimento a uma nova vida em Cristo. Porque nós precisamos, vamos dizer, matar a vida velha. Mas não podemos esquecer que da vida velha trazemos coisas que nós temos e precisamos refazer. Porque não basta só dizer Senhor, Senhor, disse Jesus,
que entrareis no reino do céu. Jesus disse isso. Porque muitos de nós pensam... eu também já pensei uma época. Quando eu tinha aí, sei lá quantos anos, 20 e poucos anos, 30, que eu vi o pai e filhos passando para a sua igreja. Aliás, isso sempre me atraiu, porque desde criancinha, quando eu via filmes, eu me lembro sempre de igrejas no alto, sempre no alto. Acho que era para atrair aquelas filmagens, onde os pais, aos domingos, iam com os filhos, com o chapeuzinho, tudo, para a igreja. Eu falava, coisa bonita. Mas naquele momento não cabia a mim. Eu falava assim, não, isso é para quando ficar velho. Eu pensava isso. Eu sempre pensei. Então, eu pensei, quando eu estiver lá pelos meus 60 anos, que no meu entendimento daquela época, 60 anos já estaria indo mesmo, já estaria desencarnando. Ou morrendo. Porque era muito velho para quem tem 15 anos, 20, 16, 17 anos. Falar em pessoa de 60. É muito velho, a gente acha. Hoje eu acho que é um garoto. Claro, já passei por isso. Então, eu acho que é um garoto ainda. 60 anos é garotão. Mas, naquela época, eu pensava, então, eu vou pegar uma Bíblia, vou pôr debaixo do braço e vou seguir, vou buscar a igreja. Porque eu tinha um exemplo da minha mãe, que ia à igreja sempre. A minha mãe sempre ia. Então, quando eu estiver lá para os 60 anos, eu vou fazer isso. Mas eu esquecia que todo aquele rastro até os 60 anos que eu deixasse, eu teria que, de alguma forma, eu teria que reconquistar novamente. Porque a gente vai passando e vai destruindo a vida dos outros, de alguma forma. Querendo mal ao outro, fazendo mal ao outro, e depois não basta eu me arrepender. É um bom princípio o arrependimento, nós sabemos. Mas Jesus foi claro, não basta dizer Senhor, Senhor. Não entrareis no reino do céu, porque senão fica fácil. Sim, não é isso? Era muito cômodo. Então, né? Antes de falar Senhor, Senhor, eu vou falar Senhor e Senhora. Estamos na última chamada para o sorteio do livro de hoje. Bairro dos Estranhos. Eu já estou curioso para saber o que é o Bairro dos Estranhos. Não tá, não? Bairro dos Estranhos? Deve ter só figuraça nesse negócio aqui, né? Bairro dos Estranhos. Só para ter uma noção aqui, ó. Eu estou enrolando aqui, gente, só para vocês poderem telefonar. Posso passar mensagem aqui para... Estou colaborando com vocês, hein? Olha só o livro que ele vai chamar. O primeiro capítulo aqui, Lágrimas. A segunda, A Desmemoriada. O terceiro vai falar sobre o desespero. O quarto vai falar o bairro, depois vem os andarilhos, o barracão, a chegada, o sonho, a missão. Você não ficou curioso, não? Quer saber o que está aqui no livro? É só participar. Liga aí, 20 30 44 61, ou então deixa o seu recadinho lá no Facebook do programa A Luz do Espiritismo, que já são 9h46. Estamos chegando ao final do programa Luz do Espiritismo. E passa rápido, né, mano? Mas eu só vou concluir. Pode concluir, tem 2 minutinhos. Só para concluir. O verdadeiro batismo, segundo o Espiritismo, é a reforma íntima, a prática do Evangelho